Olá, bom dia. Hoje é 1º de agosto, terça-feira. Esse é o TV Verdade, que já está no ar. Eu sou a repórter Etel Corrêa e te agradeço pela companhia. Gente, volta às aulas. O trânsito começa a ficar mais intenso, as pessoas começam a voltar à vida de trabalho, de aulas. E a gente hoje vai discutir um tema muito bacana que tem a ver com aquelas pessoas que se deslocam rapidamente, tanto por prazer ou para o trabalho. Eu te apresento primeiro a nossa mesa. Cidadão Éder, bom dia. Bom dia, Theo, bom dia, colegas da mesa, bom dia, queridas telespectadoras, telespectadores, pessoal do estúdio lá debaixo da técnica. Começando o mês de agosto, né? Um mês novo, ó, tudo novo, e agosto não vai ser o mês do desgosto, pelo contrário, vai ser o mês do bom gosto, assim seja. Conosco também o Rodrigo Fiuza. Rodrigo Fiuza é um aventureiro, ele viaja por todo mundo. Bom dia, Rodrigo. Sei, bom dia, Theo, é um prazer estar aqui no programa, compartilhando aí, né, essas experiências nossas aí pelo mundo aí com o público aí. A nossa outra convidada é Viviane Neto. Ela é psicóloga e é coach também. Bom dia, seja bem-vinda, Viviane. Bom dia, que prazer poder estar aqui com vocês. Um tema bem legal. Com certeza vai ser de grande valia aí para todos nós. E para completar a nossa mesa de discussão, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, minha querida Theo. Bom dia aos meus amigos componentes da bancada, aos senhores telespectadores e senhoras. Um dia super abençoado, com muita saúde, paz, prosperidade, bem prolongado até o fim do mês de agosto, que é um mês onde as pessoas supersticiosas não gostam muito. Mas de todos nós vai ser um mês excepcional. Pois é, e porque vai ser um mês excepcional e porque as coisas começam a voltar ao normal para quem estava de férias, eu vou pedir à produção para colocar uma música bem bacana. É uma música do Kid de Abelha. Essa música fala sobre passeio, sobre aquele andar, sobre duas rodas. Imagine você, está sobre duas rodas, uma moto, uma bicicleta, andando por aí pelas montanhas afora ou andando no centro da cidade. Bastante diferente, né? Tudo isso mistura adrenalina, o gosto pela velocidade e o risco. Além do prazer e daquela sensação de liberdade, há sempre o risco de andar sobre duas rodas. Mas tem gente que curte isso muito, que vai viajando pelo mundo como nosso aventureiro convidado. Mas eu te pergunto, e quando dá errado? Vocês veem aí imagens de acidentes graves que aconteceram envolvendo motociclistas. Olha aí, o flagrante. Olha só, você vê aí, ó, em ruas de todo o Brasil isso acontece, independente se a cidade é pequena ou a cidade é grande, um cruzamento, uma moto que passa e a pancada. Aí você vê duas motos que se chocam. Na rotina do dia a dia, motociclistas e também ciclistas se envolvem em acidentes pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Os números são altíssimos. O Hospital João 23 em Belo Horizonte recebe todos os dias motociclistas acidentados. Essa é a nossa discussão de hoje. Velocidade que atrai e que mata e o gosto pela aventura. Os riscos dessa aventura. Muita gente se utiliza das motos para se deslocar para o trabalho, mas tem gente que se utiliza delas pelo gosto, pela adrenalina, pela emoção das duas rodas. Só que nem sempre velocidade combina com segurança. E é por isso que eu quero começar a discussão. Vem pra cá, vem comigo. Eu quero começar a discussão aqui com o nosso aventureiro Rodrigo Fiuza. Ele tem um site, ele tem um canal no YouTube em que ele mostra suas aventuras pelo mundo todo. Ele já viajou por vários pontos do mundo e ele vai falando das suas aventuras. Ele é recordista de viagens em cima de duas rodas. Rodrigo Fiuza, combina a adrenalina, velocidade com segurança? É possível ter isso sobre duas rodas? Você pilotando uma moto, né, você tem que estar muito consciente, né? Eu costumo falar que a moto você tem que... Eu, por exemplo, quando a primeira coisa que eu faço quando está dirigindo, você tem que prestar primeira atenção no outro, né? Então,
estar sempre ali, não beber, claro, né? Não usar nada que vai atrapalhar a sua concentração. E você tem que estar 10 vezes mais concentrado do que você estando dirigindo um carro, né? Que você vê que a maioria dos acidentes de moto é algum carro que entra na sua frente. Então você tem que estar totalmente consciente para não ter esse tipo de colisão. Essas são imagens do Rodrigo Fiuza. O Rodrigo Fiuza, ele viaja em cima da moto, carregando a sua mochila. Já esteve na Cordilheira dos Andes, já esteve na Sibéria, que você me falou, é isso mesmo, Rodrigo? Isso, eu viajei 62 países, 4 continentes, né? Foram as 3 Américas completas, a Europa, a Ásia e a África. E tenho o recorde mundial de volta ao mundo mais rápida em cima de uma moto. Já sofreu acidentes? Nunca caí, tá? Nunca caí, eu não tenho, graças a Deus, me sinto orgulhoso, não tenho uma cicatriz em moto. Então isso mostra que e além das viagens, tá? Eu também uso a moto como meio de transporte também, né? Então na cidade, porque hoje em dia a moto, né? Ela quebra um galho tanto, né? No meio desse trânsito aí, então para você adiantar, para você, né? Não pegar trânsito, a moto realmente é um meio de transporte muito bom, né? E me orgulho de nunca ter tido um acidente. Agora vem pra cá comigo, aqui produção, olha, eu vou te passar dados. Os motociclistas, eles representaram nos últimos 7 anos mais da metade, 53% dos atendimentos por acidentes de trânsito no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte. 85.764 vítimas de desastres com motos. São números que impressionam e eu quero pôr essa discussão para minha mesa, mas antes eu vou pedir que rodem para mim o VT, mostra para mim a matéria que a Fernanda Pena fez mostrando esses números. Em 2016, foram 6.051 casos. De janeiro a junho deste ano, 2.906 motociclistas deram entrada no pronto-socorro. A estatística do Hospital João 23 assusta, assim como as consequências sofridas pelas vítimas. Então nós temos desde traumatismo craniano, traumatismo torácico, TRM, que é o traumatismo raquimedular, que a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, e a grande maioria são os traumas de extremidades, traumas de braço e perna. Ele diz ainda que a recuperação pode ser demorada. Então nós temos casos de pacientes aqui que foram com simples fraturas de pé de uma moto que foram parar no CTI e fazer hemodiálise. E lembrando que a internação é longa, prolongada. Pacientes ficam internados aqui 2, 3, tem casos de pacientes nossos com internação aqui de 2 anos, que às vezes a pessoa precisa fazer 5, 6 intervenções cirúrgicas. Paulo caiu da moto quando voltava do trabalho e acabou deslocando o ombro. Fiquei 6 dias de licença e eu estou atualmente dispensado de atividade física, fazendo fisioterapia para restabelecer o movimento do ombro. Ele continua pilotando, mas com medo. A gente tenta ter um pouco mais de atenção, mas não deixa de ter medo, né? No nosso deslocamento, tanto para o serviço quanto para casa ou para qualquer outro lugar, a gente sempre depende da boa vontade de outras pessoas dirigirem bem com segurança para que a gente também possa ter segurança. Zé, vamos ouvir agora o homem da polêmica, cidadão Éder. Você é a favor ou não dessa velocidade sobre 2 rodas, velocidade em cima das motos, seja nos corredores de trânsito, seja nas estradas? Etel, para começar a prosa, né, vamos começar aqui dizendo que eu sou habilitado na categoria antigamente na categoria A3, que era para pilotar motocicletas acima de 180 cilindradas, desde 1977. Nunca tive nenhum trauma, fui campeão mineiro de motocross lá em Itaúna em 1982, né? E nunca tive problema com motocicleta. Mas eu até fiquei preocupado quando o Rodrigo falou assim, é bom ter motocicleta porque a gente fica livre desse trânsito aí. Em primeiro lugar, vamos colocar as coisas no devido eixo. Motocicleta não é um veículo de agilidade. Não? Não. Isso as revendas falam, os fabricantes falam que tem a sua moto que é para agilidade. Toda vez que falam isso, estão te induzindo a cometer infração grave do Código Nacional de Trânsito. 5 pontos na carteira. Por quê? O artigo 211 do Código fala ultrapassar veículos em filas parados em razão de sinal luminoso. Então, essa de andar no corredor, eu fiquei até estarrecido quando uma grande entidade aqui de Minas Gerais criou para os motociclistas
e só aproveitaram dessa prerrogativa os motoqueiros. Diferença, motociclista, quem gosta de motocicleta, pilota motocicleta, respeita a lei de trânsito. Motoqueiro é um doido, fanático que se coloca em cima de uma motocicleta e acha que pode tudo quando quiser, da forma que quiser, e não dá nada pra mim. A resposta é essa, e acaba assim, desse jeito. É polêmico mesmo, né? Não é? Polêmico. Agora, vamos ouvir, então, a doutora Viviane. Fala pra gente sobre essa questão da velocidade. O que tem por trás disso? Por que a pessoa pede essa velocidade, acelera, mesmo onde não pode? Bom, primeiramente, isso gera uma sensação de liberdade. E a maioria das pessoas, elas procuram isso, algo que faça com que elas se sintam ainda mais livre, mais solto. E pegando a fala do Rodrigo, ele bem pontuou, aquilo que ele consegue perceber diante de quando ele está aí tocando uma motocicleta, vamos colocar assim. Ele disse que ele tem uma atenção mais concentrada, que ele precisa de estar mais atento. Isso tudo contribui para que haja uma melhor função cognitiva, né? Mas essa sensação de liberdade, tudo na nossa vida, ela tem que ser mediano. Mas as pessoas, elas têm a dificuldade de controlar isso, de saber o limite das coisas, né? A gente pode comparar isso até com uma situação de uso de drogas. As pessoas que começam e percebem essa sensação de prazer, essa sensação de liberdade, elas tendem a fazer isso com uma certa extravagância. E é o que acontece na maioria aí dos motociclistas. O Rodrigo, parabéns, ele ainda não teve nenhum, ainda nem vai ter, né, Rodrigo? Nenhum tipo de acidente. Certamente, ele tem um controle maior e ele entra naquilo que o cidadão disse, né? A questão do limite, de saber qual é a sua regra, onde é que você tem que estar ali caminhando. Eu acho que isso é muito importante. Não é verdade? Mas agora o Rodrigo é um aventureiro, nunca sofreu acidente. Se sofresse um acidente, não seria muito ruim, né? Porque você tá no livro dos recordes, né? Você viaja o mundo inteiro. Se sofrer um acidente, como é que faz? É um risco que você está correndo. É, que tem que, realmente, eu vivo disso, né? Hoje a minha vida, ela é toda dependente do meu corpo. Então é vício, né? também, como a psicóloga está dizendo. Virou um vício na sua vida? Sim, virou um vício na minha vida. Né? Hoje toda a minha fonte de renda vem da aventura, tanto da moto como outras aventuras, sim, entendeu? Então é que a gente tem que tomar mais cuidado. O doutor Ricardo tá caladinho hoje, mas ele tá observando tudo aqui, gente. Eu vou pedir pro doutor Ricardo agora. Doutor Ricardo, como é que você tá vendo essa avaliação? Pode, não pode? Tem que ter limite? Theo, eu vou discordar do lado de lá. Para variar, eu vou discordar do lado de lá. O que nós estamos sentindo aqui, você que é um motoqueiro, eu vou chamá-lo de motociclista profissional, eu estou sentindo aqui que a culpa toda é do motoqueiro. É o motoqueiro que está em alta velocidade, é o motoqueiro que não presta atenção em nada. Ora, com todo respeito, gente, e quem está no automóvel protegido? Ele respeita o motoqueiro? Há o respeito aí que é o problema, com aqueles que estão sob duas rodas? Eu acho que não. Nobre você, colega, querido, eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Daqui a pouco você fala, com licença. Quando você nos trouxe aí essa estatística do João 23, que é uma estatística absurda, eu posso te dizer o seguinte: 90% dos acidentes que estão aí relacionados no índice não é culpa do motoqueiro ou do motociclista, é culpa daquele que está no automóvel, que não respeita. E vou demonstrar mais a falta de respeito. Faz a conversão, não enxerga. Não enxerga, bebe, excesso de velocidade, é a falta de segurança total. Tentaram resolver o problema, que eu achei muito viável. Nós dois já discutimos a respeito disso. Eu não me lembro se você foi contra, mas se eu fui a favor, você deve ter sido contra. Eles param nas avenidas. Hoje tem um local onde os motoqueiros podem estacionar para esperar a abertura do sinal. Eles param na frente dos motoristas. Agora, você, quando abriu o programa, você fez questão de dizer que as aulas estão voltando, não é isso? Com a volta das aulas, entram no trânsito de Belo Horizonte mais 50 mil veículos. Eu te garanto que 90% não respeitam o motoqueiro.
Tem aquela história de Não que há o maior tem que respeitar tem muito realmente. Tem aquela motoqueiro. história. É o Claro, elefante tem com a muito comida. motoqueiro imprudente. Mas nós não estamos falando aqui, não doutor tirando Ricardo, isso. da velocidade que os motoqueiros Eu ou acho que a motociclistas velocidade- empreendem. eu que acho que é muitas normal. vezes Eu acho que é normal. é o motociclista que está ali Não, acelerando. é normal. Mas é normal? O É cidadão normal. Éder falou que tem que respeitar a velocidade. Em Tem que respeitar. 100%, Etel, 20% dos motoqueiros podem infringir a regra. Então mostra pra mim 80%. imagem de motoboys. agora Produção, não. imagem de motoboys pra mim, por favor. Imagem de motoboys se deslocando no trânsito da cidade. A maior parte dos acidentes com motos durante a semana, a gente na cobertura do cotidiano aí, a gente vê que os acidentes Olha envolvem motoboys, porque eles andam correndo, eles vão cortando pra chegar mais rápido e ganhar o dinheirinho deles. Mas pode, porque senão vai se acidentar, pode. Deixa eu aproveitar as imagens. Um Observe carro essa imagem. pode, Não, por que que o agora é minha motoqueiro vez de não pode falar, cortar doutor. o carro? O senhor falou, foi Desde aquela que ele- hora. Desde que ele faça tudo dentro da Vamos, legalidade. Então, vamos lá. peraí, calma. Vamos aproveitar. Olha essa Calma. imagem aí, ó. Ô, gente, Tá vendo? Tá cedo, Pois calma, é. calma. Vamos aproveitar essas imagens aí. Acabaram de passar as imagens aí. Vamos nessa aí, ó. Viseira aberta. Viseira, outra viseira aberta. Mais viseira aberta. Mais viseira aberta. Mais viseira aberta. Tá vendo isso? Quer dizer, tá Viseira errado. aberta é falta gravíssima. E o que acontece? O motociclista é retirado e a carteira dele é apreendida de imediato. Como é que é a produção? Minha produção está dizendo que o cidadão Éder está errado. Minha produção está dizendo Reafirmo. que viseira de óculos não precisa Tem óculos fechar. nessa aí? Tem. Não precisa Ô, fechar. produção, Olha tá lá, com volta óculos, essa obrigado. imagem. Mas você tá sem um óculos, precisa Vocês fechar. adiantaram De o que óculos, eu ia olha, chutar falar. retrovisor O cidadão, pode? Chutar retrovisor Hoje, Vocês pode? estão pela muito manhã, agitados. Peraí, esse gente, é- peraí, ó. ele São tomou 7 o e pouca da manhã, vocês estão muito desodorante agitados. dele. É porque eu ouço todas as vezes o doutor Ricardo com muita atenção. Até mesmo para saber o grau de loucura que ele está Deixa chegando. o Mas ele não motociclista deixa eu falar. Deixa o motociclista que entende de moto falar. Tem que Bom, usar gente, os óculos o que, ou não? O que eu vejo aí no trânsito, não, realmente a legislação fala que se a viseira está aberta, você tem que usar o óculos. Se você está sem o óculos, tem que estar fechado. Esse aí, ó, agora, sem óculos, agora o soltou que a o guidão. gente vê, eu que também ando aí tanto em estrada como na cidade, o que a gente vê, existem sim motoqueiros e motociclistas imprudentes, mas também muito carro desatento. Né? Claro. O que eu mesmo tô cansado, eu tipo assim, pegando a deixa do corredor, tá? É uma grande polêmica. Eu não falo, eu falo que o corredor, por exemplo, quando o trânsito está parado, é uma agilidade do motociclista, do motoqueiro, entrar no corredor, tem que para mim ter uma velocidade de segurança, não pode entrar igual doido, mas é uma maneira que se você entrar ali, né, naquele corredor, estando aberto, não estando desrespeitando o carro do lado, né, é uma maneira da gente, quando o trânsito está fechado, você atravessar. Né? E eu acho que não existe Não, legislação. não existe. Existe sim, Não, tá aqui, senhor. eu acabei de Não falar. é O senhor legal. pode ler o Código Não, Nacional mas de ele não Trânsito? é multado, Calma, mas calma, não é gente. legal. Peraí, quando Aí um fica fala, o outro impossível. abaixa a Mas o orelha. motociclista Quando não é um fala, o multado outro nesse abaixa a caso, orelha. não Gente, existe. peraí, quem vai falar com a orelha levantada? Então falo eu. Artigo 211 do Código Nacional de Trânsito. Artigo 211 do Código Nacional de Trânsito. Ultrapassar veículos em fila. Parada em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário ou qualquer outro quadro de obstáculo. Aí é uma infração grave, a pena de multa. Então, o corredor, gente, vamos lá atrás, nos inteligentes. Newton falou que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se eu estou utilizando essa pista aqui... Não Aqui é tem lei de de tudo. Newton. Aqui tem filosofia, tem física, Não, lei tem de- código de trânsito. Eu não tô tem entendendo tudo, os gente. 2 corpos. Vamos ouvir Os 2 psicologia. corpos, Eu não tô então, entendendo Vamos os ouvir 2 vou corpos. explicar psicologia. agora. Eu Mas vou não te existe só muito explicando aqui. psicologia. Claro que Senão não. fica no ar. Deixa, O telespectador deixa não o vai cidadão entender. falar. Então. Fala, É cidadão. só terminando. Eu estou na minha pista. Eu só preciso dar seta se eu for trocar de pista. Então, se eu estou na minha pista, tem um obstáculo, eu tiro do obstáculo. Eu derrubo o motoqueiro. É por isso que existe o Código Nacional de Trânsito, no artigo 211, que fala que não pode andar no corredor.
É isso que as pessoas precisam. E tem outra Mas coisa, Todos Zé. eles andam no corredor. Mas tá errado. Mas se moto fosse pra andar atrás de carro, você já viu acidente porque a moto tava encostada no carro? Ah, Eu já então vi. vamos fazer o seguinte, Ah, vamos já vi. revogar a lei Gente. seca, porque o fulano de tal gosta de tomar um traguinho e tem que deixar tomar o traguinho também. Não é assim. Não, a O comparação público tá esdrúxula. deve se Não, sobrepor ao senhor. individual. Motocicleta, por que que... Aí é uma outra inverdade que o doutor Ricardo falou, que a grande maioria dos acidentes que envolvem motociclista, o motociclista está errado. Vamos numa. Abriu a porta do carro, o motoqueiro bateu na porta do carro, cai e fica igual a barata gritando lá, aí fala que a culpa é do motorista que não olhou para trás. O Código Nacional de Trânsito fala que você tem que manter distância do veículo que está ao seu lado. Qual que é a distância? 1,5 metro. Me mostra um carro que tem uma porta de 1,5 metro. A psicóloga, a doutora meu Viviane, querido, doutora abre-se a Viviane tá porta de um querendo momento falar. pro outro. Deixa as A damas porta tem 1,5 falarem. metro. Deixa as Abre-se a damas porta falar. de um Peraí, momento pro bate outro. o meu gongo aí. É de manhã, você mas tem pode meu até gongo aí? ver Bate o meu gongo aí, faz favor, porque tem que deixar as damas falarem. Não Doutora é, Viviane. gente, nós somos aqui, né? Tocou o gongo. Quando tocar o gongo é porque o pessoal tá falando demais, não deixa o outro falar. A história de um fala, o outro abaixa a orelha. Doutora Viviane, fala pra gente, como é que a senhora vê isso aí? Bom, dentro da questão, né, das duas colocações, os dois têm N razões. Bom, eu acho que eu tenho... Gente, é a primeira vez que eu tô aqui, né? Eu tenho que entender pro lado dos dois. Mas voltando aí ao assunto, o que acontece? As pessoas, elas têm dificuldades de saber aquilo que é regra, aquilo que é limite, como colocado anteriormente. E regras de trânsito, elas foram feitas para poder ser cumpridas. Sim. Só que as vantagens do motociclista, elas são tamanhas. Por exemplo, uma pessoa, ela opta, né, em tirar a sua carteira de motociclista, para quê? Para trazer vários benefícios para ela. A moto, ela gera um ganho de tempo, ela vai conseguir chegar no local mais rápido do que com o veículo, porque muitas vezes ela vai, sim, né, entrar aí no meio dos carros. Vai fazer o que não pode, segundo cidadão. Mas isso tem que ser de uma forma segura, né? Sim, Você tem que forma usar as segura. suas funções cognitivas. Por que um motoqueiro, ele faz com que essas funções cognitivas, elas sejam ainda mais aprimoradas? Por causa disso. Dentro do seu veículo, no carro, você consegue, sim, você também utiliza, você presta atenção no retrovisor, dos lados, né? Dentro do carro e tudo mais. Mas o motociclista, a atenção dele é dobrada. Então, para que você consiga fazer esse tipo de ultrapassagem, você tem que saber se há condições para isso. O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem. Elas acham que elas estão no seu dever, no seu direito. E né? por que o motociclista e as pessoas têm dificuldade de seguir essas regras, principalmente as regras de trânsito? Porque se ele sabe, como o cidadão Éder trouxe, que ele não pode trafegar por ali, por que ele vai? Exato. Ele O jeitinho transgride. é o jeitinho brasileiro. Ah, bom. As pessoas sempre acham que eu vou poder fazer. E muitas vezes elas só são barradas, paradas, quando acontecer algum tipo de acidente grave com eles. E não aí eles vão começar a acontecer repensar. acidentes graves, eu quero mostrar e trazer para nossa reflexão imagens de pessoas sequeladas por acidentes graves. Ô, produção, coloca para mim as imagens daquele pessoal aí, olha. Ó, você tá vendo aí a imagem de um acidente grave que aconteceu. Pessoas perderam a vida ou que ficaram sequeladas, foram parar em hospitais ortopédicos, né? E nesses hospitais, aí, muitos aí tem que colocar aquelas verdadeiras gaiolas, né? Ficarem meses com aquele aparato na perna. Olha lá, olha que imagem forte. A gente já esteve nesses hospitais. É um sofrimento danado. E a pessoa, depois disso, muitas vezes ela ainda volta a pilotar uma moto. Volta. Agora, há situações em que a pessoa vai parar numa cadeira de rodas. Vai parar numa cadeira de rodas por causa do excesso de velocidade. Aí eu volto no nosso tema, que é o quê? Velocidade que atrai, mas que também mata. Quer dizer, o gosto pela velocidade, ele tem um risco muito grande. Hoje nós temos vários grupos de motociclistas por aí, né? E que pegam a estrada, gente, com velocidade altíssima para encontros de motociclistas, para ir em outros locais. Essas imagens aí que vocês estão vendo, o motociclista, ele passa de 250 km por hora. Motoqueiro. É motoqueiro, então, cidadão Éder? Não é motociclista? É motoqueiro que faz isso? Motoqueiro. Olha Olha só, um absurdo. 298 Isso eu nunca- km por hora, quase 300. Gente, uma velocidade dessa, o que me contou um motociclista ou motoqueiro, como diz o cidadão aqui, é que ele, deitado na moto praticamente, ele me disse,
Passou de 200 quilômetros, eu só enxergo um túnel na minha frente. Eu não vejo o que tem lá. Isso quer dizer o quê? Se o obstáculo aparecer de repente, ele vai cair e ele vai se quebrar todinho, não é isso mesmo, o ex-Ventura? Sem dúvida, sem Você dúvida. sabe o que eu acho disso? Mas olha lá, Isso aí sabe como é que se chama, Etel? Falta de responsabilidade, Sem prudência. falta de amor próprio, falta de amor à vida de terceiros. Então, este senhor aí é uma exceção e eu acredito, você que é motoqueiro, que os motoqueiros não seriam tão idiotas a ponto de desenvolver uma velocidade maluca, a não ser essas exceções. Isso é uma exceção. Mas não parece Isso é exceção, uma não, porque exceção, os números de doutora. acidentes são altíssimos. Isso não é exceção. Quero Mas ver a esses exceção do doutor acidentes Ricardo. altíssimos não quer dizer que o motoqueiro esteja com excesso. Existe também aquele motorista do automóvel que contribui muito mais da metade para os acidentes, gente. Olha uma exceção sem do dúvida. doutor Ricardo. Convido todas as pessoas que estão nos assistindo a frequentarem BR-262 de Belo Horizonte a Pará de Minas, BR-040 saída para o Rio de Janeiro. Voltem aqui e me cuspam na cara se não forem ultrapassados por bando de vagabundos, criminosos, canalhas que andam a mais de 250 quilômetros com essas motocicletas, sem a menor proteção, sem nenhuma proteção, com camiseta que sai voando, Mas sabe? tem um De grupo muito chinelo às pequeno. vezes. Muito São pequeno. bandos. Opa, peraí. Isso aqui é um Bandos. programa de respeito, isso aqui é o TV Verdade. das motos nem atinge Olha, essa cidadão que tá me velocidade. assistindo, ele falou, chamou o pessoal de vagabundo. Você me desculpa, tá? Ele tá nervoso. Não. Tá nervoso. O motociclista é respeitado aqui também, como qualquer motorista de carro ou de ônibus. Ele deve ter tomado mais cafeína de manhã. Não, é o Você me desodorante, desculpa. até. Agora, eu vou te bom dizer o uma desodorante. coisa. Fica batendo pé Que no é carro também, verdade, também ô existe também. produção. Porque quando E matarem aqui, um pai de família, calma, aí cidadão, viram é DT, criminoso. deixa eu Vai ter contar. que matar Eu tô primeiro. pedindo desculpa por ele porque ele tá destemperado, mas ele falou uma verdade aqui, que é o seguinte: na BR-040, saída para Sete Lagoas, eu já passei por lá de manhã, principalmente finais de semana, e o que a gente vê de motociclista que ama a velocidade e sim, não teme a morte, Tem que o que a bater de gente corrida. vê em altíssima Exato, velocidade, representa a motos nossa 1000 classe. cilindradas, motos 680 cilindradas ventando, cortando o vento, é verdade. Agora, o apelido que ele deu, a característica que ele deu, vocês apaguem, por favor, que isso aqui é o TV Ô, Verdade, um Etel, programa de Etel, respeito com como as pessoas. muito bem dito pelo meu querido motoqueiro ou motociclista, carro também faz pega. Você sobe a BR, você vai ver carros. tema de hoje é carro ou motocicleta, doutor? Com potências, pelo amor de potências acima do normal. Agora, ninguém melhor do que ele, que já rodou o mundo inteiro, para dizer, são ou não são exceções? É uma minoria. Uma minoria. Inclusive, só. Uma 95% minoria. das motos que rodam ele nem atingem essa velocidade. Né? Então, são pessoas que, da mesma forma, existem aquele pessoal que turbina carro, existem essas pessoas que compram motos aí de 1000 cilindradas e que querem, né? Mas eu acho que isso não representa, né, a categoria. Eu acho Nem que isso pode realmente é uma- representar. acho que isso é muito pequeno. Rodrigo, ele, na verdade, como você disse, né, não faz parte da classe. E esse excesso gera uma falta de amor próprio, sim. Sem pensar que tem uma família em casa, esperando. Ele só pensa no alívio próprio. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas vivem estressadas. E elas usam a motocicleta, né, a moto aí, como um gatilho. E esse gatilho, ele é para aliviar a tensão, aliviar o estresse, né, cotidiano. E isso tudo implica nesses tipos de comportamentos, Ô, onde Viviane, as pessoas Eu E uma estou velocidade recebendo cada vez aqui, mais. eu tô recebendo aqui uma mensagem pelo nosso TVV Oficial, que é o nosso Facebook, e o pessoal está perguntando o seguinte: será que isso esse excesso de limite, esse gosto pela velocidade, é porque a gente está vivendo num momento em que todo mundo quer as coisas depressa, tem o WhatsApp, tem os meios eletrônicos, é tudo muito rápido. A velocidade das motos, das pessoas, é porque as pessoas não conseguem fugir disso, elas estão entrando nessa onda de querem tudo rápido. Exatamente. Na verdade, são os gatilhos que as pessoas buscam. Não é uma questão de querer tudo rápido. É a aventura.
segura que a moto proporciona, dentro da questão da alta velocidade que a maioria dos motociclistas aí, né, gostam de utilizar desse meio para poder provar isso para si mesmo, uma questão de ultrapassar limites. Nossa, eu já coloquei 200 na moto, né, eu já ultrapassei tantas velocidades, mas existe, né? Tem aquelas pessoas que são voltadas para o ego, e esse ego faz com que esse comportamento seja excedido. E essa é uma grande verdade hoje, né, da nossa sociedade. Dentro desse princípio, as pessoas, né, que têm uma consciência, que têm uma família em casa esperando, que têm um amor próprio, ela vai saber que é preciso ter o controle, que é preciso ter o domínio da situação. Olha, eu vou ultrapassar, mas com segurança. Eu vou andar ali no meio, né, dos carros, dos veículos, o que, né, o nosso cidadão aí está defendendo essa questão, mas eu vou andar de forma segura. Exatamente. Então, nós temos que saber o limite das coisas. Agora, eu vou ter prazer, mas eu tenho que ter o prazer com limite, com moderação. Há pessoas aqui, isso eu quero discutir aqui, inclusive com o Rodrigo, há pessoas, não são só pessoas sem família. Não são só, não é só o cidadão solitário, não. Há casais, né? Casais de namorados, casais de marido e mulher que gostam desse tipo de aventura e que saem em motos aí 1000 cilindradas e que saem em alta velocidade porque gostam da adrenalina, gostam da vida, mas gostam também da adrenalina. Tem família e fazem isso. Eu falo porque conheço pessoas que fazem isso. Tem até pessoas que vão abrindo o trânsito ali nesses grupos, né, vão auxiliando. Ô, Rodrigo, não é nocivo isso, não? Não é nocivo essa velocidade? Vai ali o casal, né, naquela ânsia pelo prazer da adrenalina, da velocidade. Você mesmo admitiu que isso vicia. Não é nocivo, porque as motos de alta potência estão aí para serem vendidas. Nocivo isso? Sim, eu totalmente, eu não concordo em nada com isso. Eu usei a moto, por exemplo, como meio de transporte, né? Então, para eu atravessar o mundo, né? Esse tipo de coisa. Mas eu te falo ali que o máximo de velocidade que eu atingi era 120 km, né? Era o máximo. Eu acho que dá para depois disso, até mesmo ali, você já está se você passa em qualquer buraquinho, então eu acho que é extremamente irresponsável, é um ato de responsabilidade, tanto com o próprio condutor como com a pessoa que está lá. Você deve ter colocado essa quilometragem na moto num local onde te dava essa condição. Eu te falo que eu nunca coloquei. Que você é um motociclista responsável, né? Então, se aquela pista te dá essa condição, dá ao motoqueiro ou ao motociclista esta condição de imprimir uma velocidade maior, que ele imprima. Eu acho que mas uma velocidade dessa que é exibida no vídeo, eu acho que no Brasil nem tem estrada, eu acho que isso é pista de corrida. Não acho que isso é pista de corrida. Então eu acho que, por exemplo, se você, igual eu, por exemplo, eu pilotei o mundo inteiro e sempre tentei seguir ali os limites de velocidade. Essa imagem, né, foi feita no sul de Minas, essa moto acelerando desse jeito. Eu, pra mim, como um motociclista que já percorreu 62 países, eu acho um absurdo e eu jamais concordo com isso. Para mim, velocidade dessa é em pista de corrida. Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes de passar para a pista de corrida, eu quero perguntar para o cidadão Éder, que trouxe para a gente a questão da legislação, por que é que a indústria automobilística, então, produz carros tão velozes e motos tão velozes e coloca para vender, e são carros de passeio, não são carros de corrida. A gente vê carros aí que alcançam uma velocidade acima de 200 km, assim como as motos. Por que então, cidadão Éder? Porque atualmente, Etel, nós estamos num mundo globalizado, e no mundo globalizado, os carros que estão rodando no Brasil hoje são os mesmos carros que estão rodando na Alemanha, estão rodando nos Estados Unidos, onde existem estradas, onde existem pistas que permitem isso. Aliás, tem lugar na Alemanha que você não pode andar menos de 200 km por hora. Do lado, menos de 250. Mas aqui e é assim sempre vai. 10, né? Pois é. Então, esse carro que é produzido lá, ele vem para cá. E aí, o que acontece? As pessoas confundem. Essa sequência de imagens que está aqui no final, aqui no vídeo, aqui atrás, estão me dando verdadeiros calafrios. Porque o sujeito ultrapassa em faixa contínua, ultrapassa numa subida e em faixa contínua, ou seja, a 200 e tantos quilômetros por hora, esse pessoal não respeita ninguém. Por isso que foi motociclista, né? Hein? Você revelou que já foi motociclista, né? Eu fui motociclista. Não, nunca fiz isso. Pode olhar meu corpo, eu não tenho uma cicatriz de motocicleta. Por quê? Porque eu respeitei sempre motocicleta. Agora, como o pessoal, sempre o povinho, né, que não respeita nada, porco magro é que suja a água. O povo vai, começa a desrespeitar carro e começa essa competição entre veículos de 4 rodas e de 2 rodas. Aí eu pergunto, onde que vamos parar com isso?
Agora, voltando só um pedaço aqui, por questão pessoal, e honra ao meu nome e à minha palavra, todos os apelidos que eu coloquei aqui, eu assumo todos eles, isento a TV Alterosa e o programa TV Verdade de qualquer responsabilidade sobre ele. Isso é opinião pessoal, o meu sagrado direito constitucional de manifestar a minha vontade. Tá certo, Você sabe o que, é que eu penso disso tudo? Eu acho que o que falta é uma educação adequada para o trânsito. Olha isso. E a responsabilidade. E outra coisa, a falta de fiscalização. Se tivéssemos uma fiscalização correta, se o povo entendesse uma educação que é passada profundamente sobre o trânsito, tudo isso seria de menor relevância. Volta para mim com os dados que a gente tem. A gente tem uma lâmina com os dados. Aí eu quero te falar o seguinte, a maior parte dos acidentes envolvem homens, pessoas do sexo masculino. 80% dos acidentes com moto envolvem homens, pessoas do sexo masculino que gostam da aventura, né? Naturalmente, o homem gosta muito de aventura, né? Hoje existem mulheres aventureiras, mas o homem parece que gosta mais. E a juventude também, né? Há mulheres aí que até reclamam que ainda não se casaram, tem namorado, falam não tem muito homem no mercado. Por quê? Porque alguns resolveram mudar de opção sexual e outros se acidentaram, morreram muito jovens. Então a gente acaba ficando aí sem opção, é o que muita mulher fala, né? Olha, cerca de 70% dos acidentes, eles ocorrem entre jovens, entre 21 e 40 anos. Aí os meninos morrem muito cedo, não chegam nem a se casar e o mercado aí tá difícil para quem não arrumou namorado ainda, né, Viviane? Verdade, Me conta isso, por que os homens são mais afeitos a essa velocidade? Moto, carro, combina muito com o gênero masculino. As mulheres, elas têm saído na frente aí também, né, pela questão aí da independência, da liberdade, mas isso tudo, desde pequenininho, os homens são condicionados a brincar de carrinho, a brincar de moto, né, e isso tudo vai sendo condicionado na vida da criança, do adolescente, aí ele já pensa logo, olha, quando eu crescer, eu vou tirar minha carteira, eu vou ter a minha moto, eu vou ter o meu carro, e isso tudo vai sendo introjetado de uma forma quando ele percebe que ele tem a capacidade de adquirir isso, ele vai adquirir. E, infelizmente ou felizmente, as pessoas, elas são condicionadas pelas pessoas, pelo meio que convive. E aí, vivendo no meio de motoqueiros, de motociclistas, né, como diz aí o cidadão, eles começam a fazer parte de uma competição. E essa competição, ela vai sendo cada vez mais acirrada. Olha, se você consegue pilotar a moto numa velocidade acima, se você bateu aí 120, como diz o Rodrigo, eu vou além. Então, isso vai sendo o quê? Instigado na pessoa. Instigado. E o homem, a moto em si, ela combina muito mais com o homem por isso. É algo que eles já vêm projetando na vida e aquilo um dia torna desejo e esse desejo consumado, né? Não que as mulheres não podem andar, mas quando você pensa na moto, você já logo pensa o motoboy, né? O motociclista. E aí ele faz com que aquilo realmente se torne até mesmo uma profissão. Os homens têm adotado isso muito na vida. E isso é uma grande realidade. Agora, para uma pessoa viajada como o Rodrigo, aí, que está sempre em cima de duas rodas, né? Eu vou fazer uma pergunta. A pista na Europa, ela é melhor, ela é mais adequada? É permitido uma velocidade maior que no Brasil? Como é a legislação lá fora? Na Europa e nos Estados Unidos, sim. Né? São lugares que você percorre, fecha o olho e não tem um buraco, né? Já tem inclinação nas curvas, existe. Então, as estradas no Brasil aí, elas estão... Você passou pela Autobahn? Oi? Pelas Autobahn você passou? Na Europa? Passei. Então, sabe. Mas aí a velocidade, então mesmo sendo uma pista bem conservada, sem buraco, você acha que a velocidade não tem problema, então, lá, nesse caso? Não é que a velocidade tem problema, né? A velocidade tem problema em qualquer lugar, né? Mas certamente lá, por exemplo, pelo menos a pessoa coloca uma velocidade e sabe que não vai ter um buraco, sabe que, né, que a estrada tem, né? Ela pode aceitar esse tipo de uma velocidade superior à do Brasil, né? Mas eu acho que aquela velocidade extrema em qualquer lugar é perigoso, mas as estradas do Brasil ainda estão muito a desejar aí a nível desses países aí mais desenvolvidos. Quer dizer, qualquer um buraco na frente pode te levar para a morte, né? Numa velocidade. Todo excesso traz problemas. Todo excesso, né? Velocidade pode ser
aqui na Índia, onde você passou, na Europa, traz problemas. Eu quero dizer que é o seguinte, apesar da velocidade trazer problemas, tem gente que utiliza essa velocidade também em outro tipo de esporte. Tem o pessoal que usa bikes aí, né? Tem umas imagens, coloca pra mim essa imagem de bike. Olha só o desafio que esse camarada enfrenta. Gente, eu fiquei impressionado em ver essas imagens. Ele desce ali, tem um despenhadeiro ali, né? Você vê que é preparado, né, para uma montanha, né? Um downhill, é uma descida de montanha. Você vê que ele está numa bike ali, né? É um esportista, mas é risco também, não é? Que a gente traz novamente a discussão da adrenalina, quer dizer, não é só moto. Tem um camarada que gosta da bike e que procura um espaço que é ali adequado, entre aspas, porque ali está acontecendo um campeonato, essas imagens são de um campeonato, então você tem toda uma situação no entorno que garante um socorro rápido à pessoa, né? Agora, vocês viram aí, tem outras imagens, o ciclista numa área aí, que já é uma área rural, né? Veja bem, olha, é uma coisa artística que ele faz, é um hobby dele, mas tudo isso traz pra gente a questão do desafio, da adrenalina e, de qualquer forma, mesmo tendo uma ambulância ali perto, pode quebrar o pescoço, né? Isso nos conota cada vez mais, né, a sensação do risco. Tem pessoas que gostam de viver sob emoção. E elas são cada vez mais desafiadas a estarem buscando situações que provoquem isso nela. Né? É a adrenalina aí exacerbada, que é liberada, a noradrenalina, e a pessoa ela quer cada vez mais, porque isso vicia, isso é gostoso, né, gente? Essa sensação de liberdade, essa sensação de, estou livre, eu esqueço os meus problemas, essa descarga de neurotransmissores no nosso organismo, isso gera muito prazer. Por isso que as pessoas buscam isso de forma intensiva. Eu admiro muito quem faz esse tipo de coisa, porque eu não faço isso nem a muita pé. coragem. Imagina, olha lá, olha lá. Para falar a verdade, eu não admiro, não. É uma pessoa que gosta muito pouco da vida, né? Porque fazer uma coisa dessa, na cena anterior, se não foi a montagem, até achei assim, passando naquele divisor de águas lá, né? A pessoa ainda faz um looping na bicicleta, é visível, um looping na bicicleta, ou seja, ela faz isso, dá um 360, continua. Então, é algo que me chama muita atenção. Agora, parece que em Santos, cidadão, tem uma disputa, um campeonato onde anual. Eles descem, né? Sim, eles descem uma escadaria. Um negócio assim, absurdo. Você vê que ele está de capacete, uma bicicleta, claro, uma bicicleta preparada para isso, mas ainda assim é um risco. Mas ali, até ele está arriscando a própria pele, é um lugar fechado. É um lugar fechado. Ele vai lá, se a pessoa está se arriscando, o lugar está fechado, isolado, então é ela e o obstáculo. Deu problema, ela sabe o que está fazendo, a responsabilidade é dela. Não está arriscando a vida do outro, né? Agora, por exemplo, tem pessoas que vê, só dando uma saidinha aqui do tema, mas tem pessoa, por exemplo, que vê a Fórmula 1, um carro baixinho, encostadinho assim no chão. Aí vai lá e pega o próprio carro, rebaixa o carro como se fosse um Fórmula 1, né? Passa num buraco, pronto, tá o carro entupindo a estrada porque tá parado. Passa no quebra-mola, tá lá o carro danificado, com trânsito aí de 20, 30 quilômetros lá na frente. Então, gente, vamos pensar direitinho. Se existe regra, vamos pensar, por que existe essa regra? Por que o legislador falou que o motoqueiro não pode passar entre dois carros? Por que colocar uma distância de segurança entre o carro que está do lado? Uma distância de segurança do carro que vai à frente. Essa semana mesmo fiz uma viagem a Barbacena. Quando eu estou voltando, eu estou mantendo a distância de segurança do carro que vai à frente. Qual que é a minha surpresa? Vem um transgressor da lei e entra nessa área de segurança e eu tenho que dar espaço para esse transgressor. Agora, só lembrando da fala do doutor Ricardo, não é porque não existe fiscalização que esses caras cometem esses impropérios todos aí. A verdade é que a pessoa não respeita a lei, não tem amor ao próximo, nem respeito ao próximo. Porque eu viajei na mesma estrada, sem a fiscalização, e não fiz nada disso. Eu respeito o próximo. Quando você fala de falta de fiscalização, de desrespeito, uma cena que eu já vi e que eu quero que a mesa comente aqui pra mim, que é o seguinte, aquele motoboy que ao trabalhar, ele, além de estar em alta velocidade, ele tá com o celular debaixo do capacete. E ele vai falando, né? Poderíamos comparar com pessoas que usam também o fone de ouvido nos dois ouvidos, né? Porque eu acho que às vezes se você escutar em um e o outro ficar, você pode até ter atenção ainda.
mas você com os 2 fones de ouvido. Isso prejudica muito, só prejudica o motorista de carro, quanto mais de moto, né não, Rodrigo? Sem dúvida. Né? O celular não pode ser usado de forma alguma, ainda mais em moto, você precisa estar ali com a atenção e com a mão. Né? Ainda mais, né, um absurdo. Agora, só me permita uma deixa da questão de adrenalina que a gente estava falando. Eu, tirando a moto, né, eu já percorri o Brasil de bicicleta, né, já fiz viagens aí de caiaque também pelo Rio São Francisco, né, e a adrenalina, inclusive, tá, a gente tem, eu já tive treinamentos na agência que eu tenho uma agência disso, a gente hoje treina pessoas, né, pessoas leigas, né, executivos, faz treinamentos empresariais aonde envolve, né, aquela sensação de adrenalina, inclusive, tá, já fizemos recuperação de drogados, né, para drogados e alcoólicos, né, que aquela liberação da adrenalina faz a pessoa, às vezes, substituir, né, aquele vício ali da droga por um vício saudável, isso, que seria o vício do esporte. Né? Eu já... Inclusive, você faz palestra motivacional, Faço palestra motivacional, sou montanhista também, já estive no topo da Aconcagua, já desci o Rio São Francisco. Essa mensagem é bacana, quer dizer, é possível substituir um vício nocivo como o vício das drogas por um vício do esporte, mas com segurança? Dá esse recado pro nosso pessoal. Sem dúvida, com segurança. Você vê que isso tudo que eu falei que eu já fiz e nunca tive acidente nenhum, né? Mas é possível sim pegar aí viciados, né? Pessoas que são viciadas em droga e bebida e você inserir no meio de esporte, né, esportivo, você vai ter aquela adrenalina saudável do esporte, né, com responsabilidade. Rodrigo, às vezes chegam as pessoas acidentadas lá no João 23 ou nos outros hospitais que tem pronto-socorro, que é um motoqueiro, você chega perto dele, ele está fedendo bebida. Olha para você ver a falta de responsabilidade desse sujeito. Mas aí que nós estamos falando é de desvincular a coisa, né? Então, direção com bebida não combina. Não combina. Então, se você é um motoqueiro e bebe, aproveite o Rodrigo, vai lá. Vai fazer, vai aprender. Se livrar do aprender a sentir, dirigir. Aprender a sentir a adrenalina direito, claro. né? Ué. Aprender a sentir a adrenalina Você imagina? Viviane, você que é psicóloga, é possível trocar Com um certeza. vício nocivo por esse vício positivo, digamos assim? Sim, inclusive eu utilizo essa técnica, né, do cognitivo comportamental, que nós chamamos, quando a pessoa ela tem uma dependência e aquela dependência gera para ela essa liberação exacerbada aí da adrenalina, nós fazemos a troca, nós fazemos com que ela tende a buscar o que vai gerar o prazer. Por exemplo, no caso do Rodrigo, a sensação da liberdade, a sensação da adrenalina liberada é o esporte, né? Seja ele na motocicleta, seja ele aí na bicicleta, ele buscou uma forma de fazer com que ele sinta essa adrenalina liberada. Então existe sim, inclusive tem técnicas hoje que nós utilizamos para que esse ser, ele consiga fazer essa troca do nocivo para aquilo que realmente é saudável. Inclusive nos nossos treinamentos, muitos psicólogos participam desses treinamentos também para estar, né, inserido dentro da mente daquelas pessoas, né, que a gente está treinando, né, e aí a psicologia, né, vê direitinho, né, como fazer aquela... Nós não fazemos uma lavagem cerebral, né? Nós impulsionamos, nós oferecemos àquela pessoa, nós mostramos a ela as possibilidades e fazemos com que ela consiga reconhecer o caminho. Muitas vezes ela sabe qual é o caminho, mas ela não consegue fazer. Mas, então doutora, nós entramos nessas técnicas. A senhora falou aqui uma coisa que eu sempre tive dúvida. Sim. As pessoas sempre, eu vejo nos esportes radicais, uma vez eu namorei uma moça que praticava esporte radical e ela sempre me fazia um gesto me deixava preocupado. Ela, adrenalina, uhul! Adrenalina, fazia sempre isso, não entendia. Agora, para mim, eu entendo, pelo que eu estudei, adrenalina é o hormônio da fuga. É um hormônio, uma verdadeira bomba. É igualzinho um piloto, quando está caindo, ele ejeta. Adrenalina é aquilo, faz uma cadeira sair para ele não ir junto com o avião. Então, é o hormônio da fuga. Isso faz muito mal ao organismo. Na verdade, ele está procurando adrenalina ou ele está procurando endorfina? Mas não Calma. A resposta a doutora vai dar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Espera só um minutinho, toma um cafezinho aí que eu já estou de volta. Voltando agora com TV Verdade, você vê aí a imagem de muita adrenalina
nesse downhill aí, olha, o rapaz tá na bicicleta, tá aí nessa montanha, dando seus saltos e, com certeza, sentindo a adrenalina fervendo no sangue. E eu volto com a resposta da doutora Viviane para a pergunta do cidadão Éder. E aí, é adrenalina, é endorfina, o que é? Na verdade, o grande estímulo, né, a maior liberação no momento que você está colocando o seu corpo para poder entrar em movimento, você vai liberar uma descarga de adrenalina. Essa adrenalina, ela vai gerar uma fuga para você sair ali da sua zona de conforto. E dentro e junto com essa adrenalina, você consegue perceber uma descarga também de endorfina, de serotonina. Eles trabalham de forma multidisciplinar. Ou seja, todos eles são liberados ali naquele momento para que você sinta uma sensação de prazer, de alívio. Então, a adrenalina, ela vai trazer a fuga, ou seja, saia daquela zona de conforto, né? Se você está depressivo, se você está angustiado, a adrenalina vai fazer com que o seu corpo reaja. E aí você não consegue ficar elétrico o tempo inteiro. Você precisa de uma descarga de noradrenalina, de endorfina, de serotonina. Então o teu cérebro ele vai trabalhar a teu favor, para que você sinta uma sensação de bem-estar alinhado com a sensação de prazer. Então a gente está caminhando já para as nossas considerações finais. Eu vou pedir as considerações finais do nosso aventureiro Rodrigo Fiuza. Faça seu encerramento sobre o nosso tema de hoje. Eu acho que hoje o tema foi assim, né? Falando de vida, né? E você, eu acho que você pode sim aproveitar, fazer aí suas aventuras, seus esportes radicais, né? Andar de moto. Esse contato com a natureza é muito saudável. Eu costumo ter até um lema que eu tenho dentro de mim. Não tenha medo da morte, e sim de nunca ter vivido. É um lema que, se você for pensar nele, você vai ver que ele é muito profundo, né? E então, aproveite, faça o que você tem vontade, mas com muito juízo e muita responsabilidade, né? Que você pode curtir, né? Botar a sua adrenalina para fora sem correr nenhum risco. Obrigada pela presença. Considerações finais do Ricardo Tavares. Antes até eu preciso mandar uns abraços para uma criança de 9 anos, a Ana Vitória, do bairro Funcionários. Um encanto de criança. Que Deus te ilumine, te dê muita saúde, muita paz, que você continue sempre com essa simpatia e essa educação. Eu quero mandar um abraço também para o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, que é o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Comarca de Contagem. E eu quero trazer uma notícia da Federação Mineira de MMA, o concurso da Garota da Luta 2017. As inscrições, você que tem interesse, as inscrições vão até 15 de agosto. E ela pode ser feita, estamos aí na tela, ela pode ser feita através do e-mail garotadaluta@gmail.com. Se você tem interesse, se inscreva, vai até o dia 15 de agosto. Olha, com relação a isso, a esse tema nosso, é um tema muito palpitante e eu acho que o que falta em todos que estão no volante é a responsabilidade e o amor ao próximo. Se não tiver responsabilidade e amor ao próximo, vai continuar essa carnificina e essa falta de responsabilidade que, infelizmente, como você disse, Etel, as estatísticas são absurdas. Doutora Viviane, suas considerações finais? Quero agradecer por estar aqui nesta mesa tão bem conceituada e dizer a você que está aí nos assistindo, vale a pena você viver a aventura? Sim, mas de forma moderada, que você consiga colocar o equilíbrio. Em tudo na nossa vida que nós propomos aí um certo equilíbrio, nós conseguimos ser mais felizes, nós conseguimos viver uma vida sem desrespeitar o outro. Então, se você gosta da moto, da bicicleta, viva, mas viva com respeito ao outro e até mesmo você. Construa o seu amor próprio. Isso é tudo na nossa vida. Obrigada. Considerações finais, cidadão Éder. Antes das minhas considerações finais, eu queria mandar um grande abraço aqui para os agentes da Guarda Municipal de Barbacena, do Sutran, do Departamento de Trânsito da Guarda Municipal de lá, o Dias, Wesley e Ezequiel, que me receberam tão bem nesse final de semana, pessoas sensacionais e agentes do mais alto gabarito que zelaram por toda a segurança de um evento que aconteceu lá em Barbacena. Tudo correu bem graças à ação enérgica e exemplar desses agentes. Eu, antigamente, nas contas de luz da CEMIG, vinha escrito assim: pense 2 vezes, você só tem uma vida.
Aí eu pergunto a você, motoqueiro, andar 200 km na estrada é bom? Passar no corredor correndo, acelerando, chutando o retrovisor é bom? Arriscar a vida é bom? Se você disser que sim, a responsabilidade é sua. Mas eu vou continuar na minha condição de pessoa que quer viver, que ama a vida, que amo a minha vida. Agradeço a Deus por ter me dado a vida. E, principalmente, respeito a vida do próximo. Porque sem a vida do próximo tranquila, a minha também não terá muito valor. Então, pense 2 vezes. Você só tem uma vida. Agradeço a todos pela companhia. Um abraço para o grupo Duas Rodas BH de Motos. Esse programa foi para vocês também. Tchau, obrigada pela companhia.